Sejam bem-vindos ao Estação Cidadania, um podcast do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, você está assistindo a Estação Cidadania. Eu sou Maria Luísa, estudante de jornalismo e bolsista do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje vamos fazer uma entrevista com o Banco Cascata, com ações orientadas ao fortalecimento dos negócios populares da comunidade que contribuem para fortalecer as dinâmicas locais da economia popular. O Banco Cascata foi fundado em 2016 e está situado no bairro de mesmo nome, na periferia de Porto Alegre. Estamos aqui com Catiúcia da Silva Gonçalves, atual conselheira administrativa do banco e uma de suas fundadoras. Muito bem-vinda, Catiúcia. Então, para a nossa primeira pergunta, a gente gostaria de saber como que começou o Banco Cascata. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Obrigada, Maria Luísa, pelo convite, tá? Sempre é um prazer poder contar um pouco da nossa história. E o Banco Comunitário da Cascata, ele começa em 2016, fisicamente. Mas a ideia da economia solidária, a gente já trabalhava ela desde 2006 na questão do nosso grupo de artesanato Misturando Arte, né? Então, nós somos um coletivo de artesãs, né, que começamos em 2006 a promover feiras e tal, descobrimos a economia solidária e começamos a partilhar dessa ideia no nosso território. Só que como artesãs, num coletivo de produção, o nosso foco é a nossa subsistência, né? Então, a gente fazia algumas coisas voluntárias, né? Mas não tinha essa intenção, assim. Até que chega, e aí eu sempre falando com a galera da economia solidária, os professores, as entidades de apoio, que no meu território eu gostaria de que tivesse projetos que a gente trabalhasse na ideia da economia solidária e pudesse ampliar isso. Até que em 2016, o Núcleo em Estudos em Gestão Alternativa, o NEGA, da Escola de Administração Pública e Social, nos traz a proposta de um projeto de territórios, onde era para estar criando os bancos, né, comunitários de desenvolvimento. Então, em 2016, em maio, ali, a gente começa a fazer reuniões pela comunidade, a gente começa a juntar as pessoas que querem trabalhar esse tema, juntamos diretora da escola, porque também a gente entendia que não podia ser só o coletivo do Misturando Arte, a gente tinha que ampliar para a comunidade, né? Então, a gente chamou geral, igreja pentecostal, né, conservadora, casa de umbanda, escola, creche, vizinhos engajados, e ali a gente faz uma série de reuniões, né, pessoal da Associação de Moradores também, a gente faz uma série de reuniões e ali a gente decide, então, a criar o Banco Comunitário da Cascata, né, que agora, dia 30 de abril, está fazendo 10 anos. E aí a gente começa com o banco, com as feiras de trocas. A gente não começa fazendo já essa coisa que um banco, né, receber conta, essas questões. A gente começa trabalhando a economia solidária através das feiras de trocas. E o que é o conceito de economia solidária? Economia solidária é um outro jeito de produzir, de consumir, de olhar a vida, né? Quem é da economia solidária tem um jeito coletivo de ser, né? A gente não quer trabalhar sozinho, a gente quer trabalhar no coletivo. E o nosso trabalho, ele não é um trabalho, vamos fazer tal coisa que nos dá bastante dinheiro, mas que a gente vai agredir o meio ambiente. Não, ele é um trabalho que ele é em consonância também com o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com o ser humano, né? É o ser humano no centro do trabalho e não o lucro, né? É uma ideia que vem já dos indígenas, na realidade, é um resgate, né, que o professor Paul Singer, lá em 2003, começa a trabalhar isso, e a partir de 2000, né, que as feiras de economia solidária começam aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial, que é o lugar pioneiro, é que começa a se organizar esse movimento de pessoas que trabalham, que se organizam para trabalhar dessa forma. E aí os princípios da economia solidária é a autogestão,
Então, no empreendimento de produção, não há figura do patrão, né? Nós somos todas sócias, a gente dialoga sobre o que vamos produzir, como, quem, aonde vamos vender, como vamos vender. Tudo é muito dialogado, né? Isso é bom, mas também traz vários desafios, né? Porque a gente vive numa sociedade individualista, né? Então a gente tem vários desafios. O grupo Misturando Arte, ele está fazendo hoje 20 anos, né? Até esse mês, dia 25, a gente vai estar fazendo o nosso aniversário aqui, esse coletivo. E a gente começou com uma feira onde a gente juntou 40 artesãos aqui na comunidade. E aí a gente fez essa feira. E aí, como é que a gente fazia o lance coletivo? Todo mundo entendeu que era importante ter a parte cultural da feira, que isso chamaria a gente. Então a gente se dividia para pagar o cara do som, né? Para dar uma ajuda de custo para as bandinhas da comunidade que vinha. Ajuda de custo que eu digo é um transporte, trazer os equipamentos, um almoço, né? Então, ali a gente já fazia um processo coletivo, né? A gente também resolveu fazer bancas para poder fazer nas feiras. Então, cada um deu um dinheirinho e ali a gente construiu bancas. Quem podia fazer os panos das bancas se unia para isso. Quem podia montar as bancas fazia isso. Então, a gente fez grupos de trabalho, né? Tudo puxando essa questão coletiva, né? Que a economia solidária, tu pode fazer tudo na economia solidária, desde que seja junto. Continuando nessa mesma linha, como é que funciona o Banco Comunitário do Bairro Cascata? O Banco Comunitário da Cascata, hoje, ele atua através das antenas, né, dentro da comunidade, tá? Então, a gente tem agora, acho que são 12 comércios aqui, locais, que aceitam antena. O principal mercado, que é o mais antigo também, a principal madeireira, né? Pessoas que trabalham com revenda, nós do Misturando Arte, pessoas que trabalham com produção de comida. Então, toda essa galera aceita as moedas. E na quarta e nas sextas-feiras, a nossa associação, né, onde funciona o banco, né, ela fica aberta para as pessoas poderem trocar. Então, por exemplo, o principal mercado, ele te dá 3% de desconto, tá? Se tu for comprar em antenas. A madeireira também te dá desconto, certo? Então, tem algumas coisas, assim, de incentivo que a gente faz. A gente também hoje conta com uma linha de financiamento, tá? A gente conseguiu um recurso, onde a gente guardou esse recurso para poder apoiar os pequenos empreendedores, né? Com uma linha de financiamento para produção. Então, vamos dizer, o Misturando Arte pegou uma encomenda grande, precisa de uma grana para comprar elástico, para comprar algumas coisas assim. Ele pode ir até o banco e solicitar um empréstimo de até 300 antenas, né? Para poder fazer isso. Bom, mas o tecido, eu não tenho uma fábrica de tecido aqui na comunidade que a gente possa comprar o tecido, né? Então, ele pode pegar uma parte também em reais, né? Mas ele tem que pagar tudo em antenas, ele vai ter que comprar do banco as antenas, trocar e pagar o financiamento. Também a gente tem um financiamento que é de... Como? Só para deixar claro para os nossos ouvintes, né? As antenas, elas são uma moeda social que funciona, circula apenas dentro do bairro Cascata, na comunidade, é isso? Sim, o nome da nossa moeda é antena, por causa das antenas que tem aqui no morro, né? Quem nomeou foi através de uma oficina, né, com a pensadora do Clube de Trocas do Estado, tá, que existe. Então, a Solange Mânica veio, fez uma oficina com a escola aqui, que a gente trabalha muito em parceria com a escola, e a gurizada, então, através de um concurso ali, deu o nome de antena. Tá? E aí essa moeda é a nossa moeda social. Eu vou mostrar depois para vocês, eu tenho algumas ali. E é sempre um por um. E aí a gente tem uma outra linha de financiamento, que é a de financiamento para pequenas reformas, também que é de até 300 antenas, que aí é para comprar aqui na madeireira e ferragens da comunidade, né? Então nós temos essas duas linhas de crédito, temos 12 estabelecimentos que aceitam. E o ano passado a gente estava com um apoio que a gente pagava o professor da capoeira com antenas.
Esse ano a gente perdeu esse apoio, estamos tentando buscar de novo, escrevemos para o RS Criativo, né, e se for aprovado, a gente vai conseguir injetar aí em torno de R$ 40.000, que vão virar em antenas na comunidade, né, através desse projeto, se rolar. É isso, e aí a gente também tem outra coisa dentro do banco, que é, o apoio aos pequenos empreendimentos. Então a gente tem apoio na divulgação deles, né, no fortalecimento da rede local. A gente também continua com a feira de trocas mensal, onde funciona a antena bônus, né, que são produtos, que o lastro é produtos, já não são lastro em reais, né. E a gente também funciona dentro da nossa associação, uma cozinha solidária, através de voluntariado, e essas mulheres, né, tem homens também, mas a maioria é mulheres, que recebem antenas bônus, né, faz plantões e tal, e aí elas podem retirar produtos nessa feira de trocas mensal que a gente realiza. E aí é legal também, porque as moedas também foi nós que criamos a arte, a partir de espaços aqui da comunidade que é importante para nós, né. Então aqui, ó, a gente tem as 10 antenas, ó, aqui. Essa aqui é a igreja São José Operário, onde a gente faz a nossa festa de Natal anual aqui da comunidade. Ela tá na notinha de 10 antenas, ó. Ó, a nota tem uma série, né, ela tem marca d'água, para não ser falsificada e tal. Deixa eu ver aqui outra que nós temos também, a de 2 antenas, ó, essa aqui é de 2. Esse aqui é o Hospital Divina Providência, que fica no pé da nossa comunidade, né, no Morro da Cascata aqui. A de 20, aqui ó, essa de 20 aqui ó, é o Arroio Cascata, que existia antigamente, né, hoje já não existe mais. Isso aí. Muito obrigada por nos mostrar as antenas. E como foi a adaptação dessa nova moeda no bairro, nos comércios locais, para os moradores? A gente ainda está trabalhando nisso, tá. A gente tem o apoio da ONG Moradia e Cidadania, aonde ela, paga um estagiário para nós, né, que ele faz esse papel do agente de crédito. É um Ele estava fazendo políticas públicas, agora ele passou em direito, é um menino aqui da comunidade também, tá, e ele é o nosso agente de crédito. Então a gente vai sempre ele e alguma mulher, né, da associação. Então a gente vai no local, explica. Uma outra coisa que eu não falei, mas que eu acho que é importante registrar, que é a gente no começo, o nosso lastro eram garrafas PETs. A galera da comunidade juntava material reciclado para nós, a gente juntava na casa de 2 associadas, e aí a gente ia vender isso, e esse dinheiro já ia fazendo lastro. Porque para cada uma antena que tu põe na rua, tu tem que ter R$ 1, se a pessoa quiser trocar, ela ela tem que trocar, né, ela pode trocar pelo dinheiro. E como, hã, o banco ele afetou o dia a dia da comunidade? Olha, é diferente, né, o pessoal ainda está se acostumando, né, e a gente não tem tanto dinheiro ainda para injetar, né, assim, de ter antenas em tudo que é lugar e tal. Mas isso é um trabalho de formiguinha, a gente está indo, mas é legal, assim, ver como eles se identificam, né, "Bah, essa aqui é a moeda do morro, né. Ah, eu ganho desconto". E aí a gente fez um material, assim, que é: "Eu aceito antenas, eu apoio a minha comunidade", para os comércios, né. Então tem toda uma coisa, assim, que está reavivando a vida comunitária, né. Que o capitalismo, infelizmente, todos os dias ele mata um pouquinho, e a nossa comunidade aqui sempre foi uma comunidade de luta, unida, e agora através do banco, da associação da cascata, da moeda, de todo esse movimento que a gente está fazendo, a gente vem resgatando aos poucos, né, essa capacidade de organização da comunidade. Sim. E o banco, ele também promove diversas outras atividades.
como tu falou no início, com as feiras de troca. Tu pode falar um pouco mais sobre elas? A feira de trocas é a feira sem dinheiro. Na nossa associação, a gente tem um espaço que a gente até queria deixar para que as pessoas trocassem durante a semana, mas a gente tem um espaço que ele é fechadinho, assim, onde a gente coloca todos esses produtos, né, que ficam de uma feira para outra. E aí, sempre no último sábado do mês, acontece a nossa feira de trocas, com uma roda de conversa. É das 9 ao meio-dia. Das 9 às 10, a gente tem uma roda de conversa sobre temas pertinentes, ou a primeira do ano explicando como é que funciona a feira de trocas, né? E depois as pessoas vão para as trocas. Ela é muito importante, ela já está na agenda da comunidade, das pessoas, porque é muita roupa que as mulheres trocam, né? Principalmente as mães de família aqui, né? Que tem bastante mãe solo, bastante criança, então ali é lugar que elas encontram bastante roupa de criança. A gente faz campanhas onde a gente consegue fralda, absorvente, comida também. Então, tu poder ir para uma feira, levar coisas que não te serve mais, mas que serve para outra pessoa ainda, e sair com outras coisas, isso é muito legal, porque a feira também é um gancho que a gente trabalha com elas, a questão da roupa mesmo. Parece nada, né? Mas a roupa hoje é um problema ambiental, né? E conseguir fazer com que pessoas da periferia consigam começar a refletir sobre isso, porque aqui a gente está no olho do consumismo, né? Conseguir refletir sobre isso, que é melhor ao invés de ir lá comprar uma calça nova, que vai me custar lá um bando de dinheiro, que eu vou ter que pagar em 10 vezes, que usa 1.000 litros de água para fazer, e eu vou trocar ali, né, por outra. Então, isso aí é uma coisa bem legal, assim, sabe? A gente vê, assim, como as pessoas vão, né, mudando, elas vêm, ai, quando é que vai ter a feira? Ai, já separei minhas coisas lá, e tal. Tem serviço também, elas trocam serviço, por exemplo, eu faço unha, minha unha é R$ 50. No banco, ela vai ganhar 100 antenas bônus, né? 100 antenas bônus. E aí ela vai, o trabalho dela vai valer o dobro e ela pode pegar o que ela quiser. E aí a Malu chegou na feira, ou a levou coisas, ela tem 100 antenas, né? E aí no banco o serviço vai estar por 50 antenas, né? O trabalhador ganha o dobro e o banco mantém o preço. E aí a gente pode acessar por aquele valor também que ela faz na rua, né? A gente está numa coisa de inversão de valores, de cultura, né? É uma pedreira, uma geleira, a gente está ali com o martelinho. Entra uma feirinha de trocas, um cuidadinho com o meio ambiente, um coletivo, e assim tu vai indo. Muito legal todo o conceito do banco, todo o trabalho que vocês fazem, os princípios de todo o funcionamento dele. E a gente sabe que hoje em dia o banco e a comunidade têm uma relação com o curso de Administração Pública e Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como é que é a relação da universidade com o banco e a comunidade local? Quais são os ganhos para ambos os lados com esse contato? Olha, esse apoio, ele é primordial, tá? A gente tem o Nega, que está junto com a gente desde o começo, mas a gente também tem o apoio da Fabico, por exemplo, com a professora Vera Schmitz, tá? A gente também tem o apoio do professor da disciplina de Economia Solidária, da FAI, o professor Newton, né? A gente também teve o apoio da arquitetura o ano passado para reestruturar o nosso prédio, porque o nosso prédio é uma ocupação de um posto de saúde, e ele era um postinho de saúde, daí a gente quis adaptar ele para uma associação. E a disciplina de P1 da arquitetura com a professora Dani Cidade foi primordial. Essa parceria com a universidade, para nós, ela é essencial, tá? Primeiro, porque a gente tem demandas que é vocês que podem nos ajudar, né? Segundo, porque para nós termos estudantes, professores, a universidade aqui com o pé no barro, uma universidade pública, abre sonhos para a galerinha que está aqui, sabe? Parece nada, mas inspira. Eu também posso estar lá.
E daí ela vai, ela conversa com o bolsista, com o estagiário que está lá também. Essa é tão é só assim para estar na URGS, que às vezes as pessoas aqui nem se dão conta, sabe? Então eu acho que esse intercâmbio ele é primordial. A gente também, através do banco, a gente faz um programa que é o Programa de Apoio aos Negócios Populares, onde o pessoal do Nega faz todo um trabalho de layout, né, para as pessoas que estão produzindo, trabalham a questão do coletivo com a economia solidária, questão do marketing, todo esse apoio que às vezes eu que estou ali fazendo um bolinho só para ganhar um dinheiro, mas que é tri bom o meu produto e eu desconheço essas coisas, com o apoio do Nega na associação a gente consegue ter acesso a essas informações. Eu acho que quando a universidade vem botar o pé no barro aqui, a extensão, para mim, a verdadeira universidade é a extensão, né? Tem que sair dessa caixa aí e vamos botar o pé no barro e trabalhar para quem realmente mantém, né, a universidade pública, né? Tá aí nossos impostos, tudo aí, né? Então, vamos. E para o aluno da URGS, eu também acho que, olha, todos, não tem um bolsista que não tenha passado por nós nesses 10 anos e que não esteja no nosso hall de apoiadores ou amizade, tá? Ele pode não continuar, mas daqui um pouco ele fez um trabalho, gurias, lembrei de vocês, ó, e tal, sabe? Tem sempre esse resgate. E eu acho que é muito importante, porque a gente sabe que tem muito mais alunos, né, que não são da periferia na URGS hoje do que os da periferia. E os que não são da periferia se dão conta de uma realidade bem diferente da deles. E eu acho que isso também é bom em termos pessoais, assim, né? Para as pessoas. A troca ela é muito rica, assim, entre nós. Os alunos aqui ajudaram a gente no primeiro ano do banco também a fazer todo o mapeamento do consumo da comunidade, né? Então a gente bateu de portas em portas para saber quantas pessoas consumiam, aonde, da onde é que ela, né, da onde é que elas compravam as coisas. E aí a gente descobriu que a gente gastava R$ 1 milhão fora daqui, né? Imagina se esse R$ 1 milhão ficasse aqui na comunidade, nos empreendimentos daqui, né? O quanto que a gente poderia fazer de transformação aqui na comunidade, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que os dois lados ganham. É muito importante esse intercâmbio e a extensão na universidade. É mesmo. E se pessoas da comunidade ou da universidade se interessam e querem se aproximar do projeto, como que elas podem fazer isso? Elas podem entrar em contato com a gente pelo Insta, tá? Ou pelo Facebook. Elas também, e aí a gente vai marcar delas virem aqui, tá? Tem muito aluno que nos procura para fazer trabalhos, para fazer, né, essas questões, a gente sempre recepciona muito bem, porque a gente acha muito importante essa parte, tá? E aí entrar em contato, tá com disposição, né, ter vontade de conhecer esse outro jeito, né, de se organizar e não ter medo de subir a periferia. Isso é muito importante, né, não ter medo de vir para cá e tal, porque é isso, estamos todo mundo aí, né. E aí nas quartas-feiras a gente tem a marmita, né, nas quintas-feiras a gente também tem atividades, terças também, sexta-feira a gente tem o feitio de comidinha com as mulheres, e aí é participar das atividades. Tem alguma atividade que queira fazer, vem, conversa com a gente está sempre atrás. Agora, por exemplo, a gente precisa de alunos, de gente da coisa da preparação física, da educação física, né, que as mulheres, a gente sempre tem a nossa associação muito voltada para as mulheres, e hoje a gente está sem nenhuma atividade física para elas, então a gente está sendo bastante cobrada, assim. Então, se alguém assistir, for da Zefid ou de alguma outra coisa e queira nos ajudar, tá? Também a gente precisa de alunos da área da pedagogia para nos ajudar com as crianças da capoeira, que a gente tem capoeira toda quarta aqui de manhã para 20 crianças, tá? De 6 a 15 anos, certo? E é isso, a gente está aberta aqui a vocês, é só chegar. Enfim, essa foi a nossa última pergunta. Muito obrigada por
pela disponibilidade, por conversar aqui com a gente para falar mais sobre o banco. Agora, o relato de Ariel Pereira Martins, estudante de Direito e estagiário do Banco Comunitário Cascata. Olá, eu sou Ariel, estudante de Direito aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estagiário do Banco Comunitário Cascata. E hoje eu vim trazer um pouquinho da minha experiência, né, o que eu vejo do banco e como eu o vejo na comunidade, o que eu entendo que as pessoas, como eu entendo que as pessoas veem o banco. E inicialmente eu gostaria de dizer que quando eu entro no Banco Comunitário Cascata, em maio de 2025, há 10 meses atrás, eu mesmo sabendo o que eu iria fazer, né, que eu sou o agente de crédito solidário ali, eu cuido da moeda social, a sua circulação, o seu registro, as suas trocas, eu entro em um momento que eu vejo tudo que acontece no espaço e eu fico, ok, mas o que eu vou fazer? Qual será o meu papel? O que eu vou desempenhar aqui neste espaço? E hoje, né, 10 meses depois, eu percebo e vejo o Banco Comunitário como um lugar de acolhimento. E eu entendo essa palavra como a que mais exemplifica o que é o Banco Comunitário. Para além, é claro, do fomento à economia local, das nossas lutas contra a insegurança alimentar, do nosso fomento à cultura da comunidade aqui do território da Cascata, o banco em si, o espaço do banco é um lugar de acolhimento. É um lugar onde todos os dias, quando eu chego ali, ou com a Beta, ou com a Joyce, a Catiúcia, a Jo, com todas as mulheres, com todas as crianças, eu me sinto em casa, eu me sinto acolhido, né? E todas as pessoas que ali chegam, né, tanto para ajudar na cozinha, ajudar nas crianças, com o lanche das crianças, separar a tampinha, a ver documentos comigo no administrativo, a trocar antena, todas essas pessoas, né, que chegam ali, elas têm o mesmo relato, né, que é que o banco trouxe a elas um lugar. No caso, deu a elas um pertencimento. E isso é muito bonito, porque eu também me sinto assim. E eu não fui pro Banco Comunitário para ajudar a fazer isso, porque eu nem conhecia quando eu cheguei ali, eu conhecia por cima, mas eu não entendi o que era, né? E hoje eu percebo que acolhimento, né, esse amor, este carinho, essa felicidade, esse prazer em lutar pelo território é o que define o banco. E como eu vejo que as pessoas percebem o banco. Eu acho que o que eu falei aqui agora tem muito a ver com isso também, né? As pessoas se sentem em casa, as pessoas se sentem pertencentes ao seu território, né? E muito se vê nos territórios periféricos da cidade solidão, casas e pessoas trancadas em casa, e pessoas tristes, pessoas reprimidas, pessoas que têm muito a fazer e não percebem, têm muito a entregar, as pessoas são capazes, as pessoas são competentes e não percebem, né? E no banco eu enxergo de fora, tanto em algumas ações que a gente faz, como a nossa festa de Natal sustentável, várias rodas de conversa, lançamento, algumas caminhadas que a gente faz na comunidade, que o banco ele chega nas pessoas justamente assim, né? O banco comunitário ele não é só um banco, ele também é uma cozinha solidária, ele também oferece aula de capoeira, ele também serve para separar tampinhas. Então, o banco comunitário ele tem tudo para as mulheres, ele oferece a elas o suporte que elas precisam e principalmente ele fomenta nessas mulheres o amor delas, né? Ele evidencia algo que muitas das vezes se apaga com o tempo na comunidade, as mulheres da comunidade, que é quem elas são. Ele reconstrói essa identidade. E o banco comunitário, nossa moeda, né, que também tem a nossa cara, tem a cara, as antenas, Oscar Pereira, nossa igreja, ela é um reflexo disso, porque é com esse amor construído, é com esse acolhimento, é com essa visão das pessoas que o banco, então, consegue criar a sua antena, consegue, então, engajar, finalmente fomentando a economia local. E assim eu percebo o banco, é um prazer imenso ser estagiário do Banco Comunitário Cascata. E convido a todos, inclusive, para visitarem o nosso espaço, né? O espaço dessas mulheres que todos os dias constroem, que construíram tudo isso até aqui. E esse é o meu relato, é um prazer imenso fazer parte deste vídeo. E um até mais. Vejo vocês no banco.